Olá, eu sou Daniele Mendes e está começando mais um Debate Última Hora. A Lei da Palmada, também conhecida como Lei Menino Bernardo, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentando proibição do castigo físico e tratamento cruel e degradante a crianças e adolescentes, gerando muita discussão e dúvidas na sociedade. O Estado está interferindo na educação das famílias? E será que até a palmada foi proibida? Para conversar sobre esse assunto, convidamos o delegado Cleverson Alves dos Santos. Olá. Agradeço a oportunidade. Satisfação, um tema importantíssimo para o convívio social, especialmente para a nossa profissão. A facilitadora em comunicação não violenta, consultora do Brincar e coach materna, Ariane Oshiro. Olá, Ariane. Olá, obrigada pelo convite. E o promotor de Justiça da Infância e Juventude do Estado do Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernando Arfucci. Olá, como estão? Espero poder contribuir de alguma forma por conta não só da lei, mas daquilo que se evolui dentro da família e da relação com os filhos. E para iniciar o debate, comece perguntando para o promotor Arfucci. Promotor, o Código Penal já fala sobre a questão do castigo físico e da agressão. Com a mudança, o que a lei acrescenta na legislação? Da experiência que nós tivemos desde o advento da lei de 2014, em termos de reprimir a violência contra a criança, nada. Por quê? Apesar da lei trazer uma descrição pormenorizada sobre violência física e moral, a resposta que ela dá é muito mais amena do que o próprio Código Penal e até o Estatuto. E digo até a lei civil. Uma vez que o Código Civil, no seu artigo 1638, pune o pai violento que espanca filhos com a pena do poder familiar, que para mim é a pena mais grave que possa ter. Os nossos 3 participantes têm filhos. Alguma vez vocês já chegaram a dar alguma palmada em seus filhos? Bom, eu sou rígido na criação das minhas 2 filhas, mas eu nunca cheguei ao extremo de dar uma palmada. Mas se fosse necessário, eu o faria. Eu nunca dei palmada no meu filho. Acredito que tem sido muito funcional a utilização de diálogos e a questão da relação ser muito mais próxima, com empatia com a criança. E isso nunca aconteceu. Eu tenho 4 filhos. O mais novo já tem 19 anos. E a minha filha mais idosa, a Ana, já tem 26 e 2 filhos. Nunca dei uma palmada neles, porque eu acho que a mão é para fazer carinho, é para afago, é para proteção, enfim, aproximar, não afastar. Mas pelo menos em 2 incidentes, em cada um deles eu usei uma vara, e isso foi muito bom. Promotor Arfucci, muitos pais se sentem preocupados com essa lei. Um tapinha não pode ser configurado como agressão? A própria lei, na verdade, apesar de receber o nome Lei da Palmada e ainda por sobrenome a Lei Menino Bernardo, que é um absurdo, é um exagero. O Bernardo ele foi assassinado, o suposto pai, que eu nem creio que seja, ele assassinou uma criança. Qual o propósito de vincular uma lei dessa que dá uma resposta insossa à violência? Aliás, como o projeto original da lei, ele substituiu, na verdade, falava sobre dor, e substituiu dor por sofrimento físico. Então, na verdade, se um pai ou uma mãe der uma palmada que não cause sofrimento físico, ela é permitida. A lei permite, a própria lei permite, coisa que antes o Estatuto trazia como dúvida e os pais tiveram medo, porque o Estado ingeriu demais na família. O Estado, por conta do Estatuto mal lido, mal reproduzido, fez com que muitos pais tivessem medo. E por esse medo tiveram ingerência, pais pobres, porque em muros altos, onde tem cães e rede elétrica, ninguém foi lá entrar para ver o espancamento e violência que pudesse ter. Então, vejo que nesse aspecto, a lei por si só, ela não pune nem reprime a palmada leve, aquela palmadinha. O que ela procura é reprimir a violência propriamente. E para o senhor, Cleverson, qual seria o limite? O limite é o exagero na correção. Eu estava vendo uma matéria outro dia e a pessoa perguntava: qual é mais grave, um pequeno tapa, um tapinha, claro, sem exagero, sem deixar nenhum tipo de lesão,
ou deixar uma criança 1 hora sentada como um castigo, para meditar, como o pessoal recomenda. E essa pessoa falava o seguinte, aconteceu um fato, meu filho riscou a parede, eu dei um tapinha na bunda dele, depois eu dei um abraço, falei que ele não podia fazer aquilo, 2 minutos depois ele estava brincando. Se eu seguisse outras orientações, eu poderia colocá-lo meia hora de castigo, para ele refletir, como o pessoal fala, na cadeirinha. E eu acho que uma punição dessa é mais severa do que um simples tapa. Na minha delegacia, a gente recebe diversas situações de agressões envolvendo pais e filhos. Eu entendo, e também a jurisprudência dos nossos tribunais entendem, que desde que não haja lesões, desde que não seja abusiva essa correção, não configura um ilícito penal. Arfushi, alguns especialistas dizem que a lei é um pouco subjetiva. Até o termo palmada, que não se encontra no texto, como entendê-la melhor? Eu não acredito que ela precisa ser entendida. Essa lei vai cair no esquecimento porque foi no desuso. Ela serve, sim, para, quem sabe, esclarecer melhor sobre as condutas de violência. Isso sim, a lei foi feliz. O que ela descreve na questão de vexação, mas no propósito a que ela se apresentou, que era reprimir a violência, nunca foi útil. Nós já temos a legislação penal, que é muito melhor. E como bem o doutor colocou, o Estado tem que tomar cuidado, se é que tem boa intenção nisso, de intervir, ingerir na educação de pais e filhos. Porque as experiências que eu tive é quando um conselho, que seja tutelar, até um promotor, despreparado, intervém na intenção de proteger uma criança, essa criança vai para a rua, porque se os pais perdem o controle dela dentro de casa, é para lá onde ela vai para a rua, não vai para a escola. E esse promotor não vai estar lá na rua para tirar esse menino da mão do tráfico e da bandidagem. E nisso vem até a situação de morte. E quem enterra filho morto são os pais. Então deixe que eles cuidem. Eu posso complementar uma? Claro, pode sim. Uma coisa que eu acho interessante da proposta da lei é que nós trouxemos essa lei há 4 anos, mais ou menos, para o Brasil. Há outros 23 países que têm uma lei parecida com relação a castigos físicos e punições, mas nós não trouxemos um amparo para os pais. Então, qual é a tratativa diante de... Eu não posso bater no meu filho, mas o que eu posso fazer? Na França, por exemplo, há ateliês, que são os workshops, oficinas, que trabalham com os pais, ouvem os pais, e nas dúvidas e dilemas. Nós temos um histórico de violência na nossa formação como pátria. Então, seria muito interessante que a gente pudesse ouvir os pais e compreendê-los também. Eu não sei se eu posso também trazer um caso real. Era Ano Novo, dia 31, eu estava de plantão, chegou um casal com uma filha de 13 anos de idade. Segundo eles, era uma filha rebelde, e eles falaram, quero fazer um boletim de ocorrência, e eu quero que o senhor me ajude. É exatamente na linha que ela falou. A gente tirou nossas legislações de proteção, tirou a autoridade dos pais, mas não tirou a responsabilidade. Então, nós tiramos a autoridade e não tiramos a responsabilidade. Numa situação dessa, o que o Estado dispõe para que esse pai possa educar a sua filha? Que mecanismo o Estado dispõe? Nenhum. Ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, infelizmente, nós não temos mecanismo estatal nenhum para te ajudar neste caso. A responsabilidade pela sua filha é sua, você não pode abandonar. Ela queria largar a criança na delegacia. Eu falei, não, infelizmente, você não pode deixar sua filha aqui na delegacia. Então, exatamente na linha do que ela havia colocado. Ariane, a educação com palmada é culturalmente brasileira? Não. Nós, latinos, temos uma coisa que é muito bonita. A gente valoriza muito a ginga, o corpo. E isso é muito positivo nesses aspectos culturais, de música, de dança. Nós temos facilidade, então, de nos expressar com o corpo. E a expressão da palmada também acontece em momentos de grande emoção. Assim como a dança às vezes causa emoção, a palmada geralmente vem no momento de descontrole emocional de um pai, de uma situação também de necessidade de não saber o que fazer naquela situação. Às vezes não ocorreu a hipótese do diálogo, né? Às vezes não tem as ferramentas e mecanismos porque não houve um repertório emocional
A gente não tem muita educação emocional como base. A gente vai estar fazendo isso muito recentemente, mas a gente não tem em tópicos na escola, por exemplo, vamos estudar e compreender as nossas emoções e reações? Cleverson, a lei da palmada gera muitas dúvidas na sociedade. Como ela é vista pelas pessoas à sua volta? Bom, primeiro as pessoas fazem uma grande confusão sobre a nomenclatura que a imprensa, né, na verdade, deu a essa legislação chamada Lei da Palmada. A primeira questão é que ela não trouxe nenhum tipo de punição criminal em relação a quem dá uma palmada no seu filho. Essa lei, ela traz apenas que o castigo físico ou psicológico ele não deve ser praticado, mas desde que isso cause um sofrimento ou lesão corporal nessa criança. Nós já temos e já tínhamos antes as legislações que previam. Nós temos o crime de lesão corporal no artigo 129 do Código Penal, nós temos os maus tratos no artigo 136, nós temos o artigo 226 do ECA, que também previa os maus tratos em relação a crianças. Então, a lei da palmada, na verdade, não incriminou a conduta de dar uma palmada. E também não vedou a conduta de dar uma palmada. A correção que, se exagerar, aí sim se incorre em crime na legislação penal. Procurador, em quem o foco da lei está? Quem ela pune, de fato? Eu concordo, doutor Clever, não há punição. Primeiro porque remete ao conselho tutelar a resposta em tese punitiva. E tudo que o conselho pode fazer é o encaminhamento a cursos, a atendimento psicológico até psiquiátrico. Para a criança remete a atendimento psicológico. E talvez a resposta mais grave que a lei preveja seja a advertência, que para mim serve para um primeiro momento. Você diz, isso que você está fazendo não é uma boa conduta e vai ter consequências, se insistir. E a lei não prevê essa consequência, se reiterar. Quando você tem uma advertência, e daí se fizer novamente? O que vai acontecer? Nada, a lei não dá. É aí onde tem, caso haja exagero, tem que ser remetido realmente à lei penal. Ariane, alguns anos atrás era comum a prática do uso de castigos físicos por meio de terceiros, principalmente nos educadores da escola. Isso ainda acontece e qual o principal cuidado que esses profissionais têm que ter? Eu acredito que isso ainda aconteça, até porque a prática diária das pessoas é realmente sem um outro embasamento. É muito difícil cobrar o outro de novas respostas sem dar para ele nutri-lo de novos fundamentos, novos caminhos. Seria muito importante que a gente tivesse um desenvolvimento, tanto vindo de ONGs, iniciativa privada, quanto inclusive estatal, de trabalhar um pouco como funcionariam essas relações de maneira menos violenta. Arfushi, antes de ser pai, o senhor foi filho. Como foi a sua educação e como ela interfere na forma que o senhor educou os seus filhos? Eu reproduzo praticamente aquilo que eu recebi dos meus pais e não foi diferente. Eu recebi muito amor dos meus pais, mas em algumas situações chegou ao ponto de eu ter que eu mesmo ir lá no pé, pegar a varinha e ainda levar umas 2, 3. E nem por isso eu tenho mágoa dos meus pais, o que quer que seja. Repetindo essa experiência, disse, eu tenho 4 filhos, todos eles estão na faculdade, 2 já formadas, me amam, não vejo resquício nenhum de qualquer trauma ou dor. Na verdade, eu sinto mais que o dano que eu possa ter gerado a eles tenha sido a minha ausência, por conta justamente de trabalho e estar envolvido tanto com a família dos outros, nesse sentido, eu fiz falta em casa em algum ponto. Talvez essa tenha sido a maior lesão que eu gerei na minha casa, mas nunca por disciplina. Existe a expressão popular, violência gera violência. Com a convivência de familiares agressivos, a criança ou adolescente, ela acaba adquirindo esse tal comportamento? Está em aberto? Sim. É evidente. Agora, o que é preciso saber é se a leitura de uma disciplina é violência. Porque às vezes o filho quer isso, você manifesta amor. Eu não estou dizendo espancamento, agressão, tapa no rosto. Por favor, vamos deixar bem claro isso. Não é? Mas as exceções, pensa em 18 anos, tive 2 incidentes em que eu usei a vara. E por quê? Eu avisei que aquilo não podia, se fizesse, teria consequência e seria vara e 2. Falei, você vai levar 2 varadas.
e a vara fica no fundo. Eu tinha que ir até lá buscar para quê? Para saber se eu não estou com raiva. Então até caminhar até o pé de vara, por isso que eu não concordo com tapas nem nada. Até lá você pensa, será que eu estou fazendo certo? E por várias vezes eu falei, não, está errado, eu não posso fazer isso agora porque eu tive um problema lá fora, não vai ser isso que vai me alterar meu humor. Não é? Então, na verdade, a simbologia da vara é uma disciplina milenar que um dos maiores sábios de todos os registros históricos, Salomão, nos traz. Ele fala disciplina com vara, exatamente por causa disso. Você tem que ir buscar. E até lá, você indo lá, você pensa realmente se o que você está fazendo é o melhor. Há uma expressão que diz que a vara entorta enquanto é verde. Depois que ela seca, se você for tentar, ela quebra. A correção para a criança ela é fundamental. Eu, diferente do Dr. Sérgio, eu tive uma infância de muita violência, tanto por parte do meu pai, que era alcoólatra, e inclusive a violência maior foi nos abandonar quando eu tinha 3 anos, e depois eu fui morar com um padrasto também extremamente violento, mas violências extremas, de agressões, de lesões graves, né? Eu aprendi a conviver com isso, graças a Deus tive a oportunidade de ter acesso à educação e entender as consequências que essa violência provocou em mim e superar esses efeitos. Mas outras pessoas não conseguem, talvez, se entender que o seu comportamento atual é fruto de uma violência que ele sofreu no passado. Então, como eu disse, eu nunca dei um tapa nas minhas 2 filhas. Mas se fosse necessário, o faria, porque eu entendo que uma pequena correção moderada não vai causar nenhum distúrbio futuro nessa criança, pelo contrário. Eu acho muito interessante essa coisa da gente reproduzir padrões. Acontece de uma maneira muito comum essa coisa da reprodução da violência. Eu achei muito interessante o ponto de vista dos 2 colegas aqui de debate, porque de todas as maneiras houve uma ponderação na intensidade, no motivo, e não porque bater na criança por bater. Então, assim, eu estou estressado, vou lá e bato na criança, a criança é o gatilho. Não, houve uma racionalização das situações para que isso acontecesse. Uma coisa que assim, eu ouvi de um pai em um dos workshops que nós fizemos sobre disciplina positiva a minha educação evoluiu. Meu avô batia no meu pai de corrente, batemos depois na família de paulada, e agora a gente só bate de cinto, mas assim, é quase diário. Então eu vejo que também pode haver um caminho de reprodução da violência, a depender da forma que isso é trabalhado. Ariane, existe alguma fase do desenvolvimento da criança que ela se torna mais desobediente ou isso varia de acordo com o indivíduo? É muito interessante a sua pergunta. Há fases do desenvolvimento infantil que a criança começa a ter mais autonomia. E é muito interessante a gente começar a entender sobre essa questão da autonomia, até para poder compreender o outro com aquele nível de humano, de empatia mesmo que a gente gostaria de ter. Aos 2 anos, por exemplo, é um apelido assim carinhoso que se colocam nessa fase, é terrible 2, quer dizer, terríveis 2 anos. E na verdade a criança começou a dominar o corpo, ela começou a andar e correr melhor, a dominar, a saber falar e ter mais decisões nesse momento, por exemplo. E com isso, ela tenta exercer mais a sua autonomia. Não significa que o adulto não vai colocar pontos e orientações. Significa que faz parte do desenvolvimento infantil. É muito bom a gente poder ter esse conhecimento do desenvolvimento para poder entender a situação. Arfushi, uma criança pode denunciar o seu responsável por violência física? Sim. A escola é o melhor veículo para isso, porque os próprios funcionários, educadores da escola devem observar lesões aparentes ou perceptíveis, até para que não venha o pai dizer que foi na escola essa lesão. O problema é que quando você começa a trazer esse tipo de orientação, sem esse preparo que muito bem a Ariane trouxe, dizendo o que pode e o que não pode, você pode incitar uma criança contra os pais e isso gera uma situação dentro da família insustentável. Imagina um pai denunciado por um filho. Se isso chegar a um conselho tutelar na delegacia, eles terão que tomar providência. E isso nunca vai ficar de graça. Então, o cuidado é orientar realmente para que haja, na situação de abuso, e tem que ser avaliado isso. Não é? Hoje eu sei que nós estamos muito mais cuidadosos quando chega
é uma denúncia até pela própria criança para saber até onde realmente vem, especialmente de ordem sexual. Não é? Existem pessoas sendo denunciadas de estupro de vulneráveis quando isso não ocorreu efetivamente. Então o cuidado é não gerar uma situação em que a família seja afetada de tal forma que fique insustentável posteriormente a vida entre pais e filhos. Me permita trazer uma situação prática que a gente vivenciou também na delegacia. Uma criança, ela fugiu de casa e ela foi localizada. E quando eu a entrevistei, ela falou que fugiu porque ela sofria violências do pai e que ela queria ir morar com a avó. E a gente então foi começar a apurar essa circunstância. E por quê? Porque o pai, ele queria que a criança estudasse, ele trazia regramentos e na casa da avó a criança fazia o que ela bem queria. Inclusive não ia à escola. Ela não estou afim de ir para a escola, não vou. E a criança ela não sabe o que é bom, o que é ruim para ela nesse momento ainda. E aí, então ela inventou que era agredida pelo pai. Depois a própria criança falou que o pai nunca bateu. Então, fisicamente falando não, e nem agressão psicológica. Ele apenas exigia deveres para a criança. E a criança não tem essa ideia. Por isso, tem que ter esse cuidado aí de orientar a criança que ela pode sim e deve fazer as denúncias contra os pais, em caso de violência, mas a autoridade que vai por aí tem que ter muita cautela. Nós gravamos um vídeo com um telespectador que tem uma opinião e a gente quer saber a opinião de vocês em relação a isso. Num país onde o poder público não oferece creches suficientes, onde boa parte dos lares são sustentados por mulheres que têm que trabalhar, criar os filhos, como é que se pode criar uma lei em que se pune a mulher por cometer algum tipo de educação, entre aspas, né? Sei lá, dando uma palmada? Não acha que uma lei como essa daí não é mais uma exigência fora da casinha dos nossos legisladores? Porque é muito fácil ficar atrás de uma mesa, dentro de um gabinete, determinando que uma mulher que levanta 5 horas da manhã não tem com quem deixar os filhos ficam soltos em casa, em periferias, onde graça a tráfico e outros tipos de coisa. Então é muito fácil se criar lei assim e já sair punindo mães, principalmente mães. Porque pai normalmente são muito poucos lares que ficam exclusivamente comandados, dirigidos por homens. Então eu queria perguntar tanto ao Dr. Arfucci quanto a delegado se a aplicação de determinadas leis não devia levar em conta principalmente o bom senso, se não está se punindo quem já é punido pela própria desigualdade social que existe no país. Tá, alguém tem algum comentário sobre o vídeo? Me permite? Claro. No mundo jurídico nós temos uma expressão chamada direito emergencial. É uma resposta que o legislativo, o Estado em si, através do legislativo, quer dar à sociedade por fatos sociais que ocorrem, normalmente por omissão do Estado. E a lei da palmada é exatamente isso que o telespectador comentou. É exatamente o que ele falou. O questionamento dele é a mais pura realidade no Brasil. Aconteceu um fato envolvendo uma criança que foi violentada pelos pais, né, e morta pelos pais. Daí em diante, vamos resolver todos os problemas de violência envolvendo criança com uma lei. E vende isso para a sociedade como se nós tivéssemos resolvido todos os problemas. Na verdade, o que o Estado está fazendo? Está pegando a sua responsabilidade, botando de lado, enganando a sociedade com uma legislação de que agora em diante acabou o problema. Na verdade, a gente vai estar retirando ainda mais a parcela de autoridade dos pais, a gente vai estar ainda mais agravando a situação de violência no lar, porque um pai que não tem controle sobre os seus filhos, que não tem o poder de corrigir os seus filhos, futuramente esses filhos vão confrontar esses pais e aí não vai ser assim uma palmadinha. Vão ser vias de fato, lesões corporais e morte entre pais e filhos, que a gente tem acostumado a ver nos noticiários do país afora. Eu vejo que a gente não dá um amparo para as famílias em vários aspectos. Ele citou a desigualdade social e a desigualdade, sim, pode acentuar todas as nossas emoções, o nosso cansaço. É muito difícil ser uma boa mãe estando muito cansada. Deve ser difícil ser bom em várias áreas. O cansaço faz as coisas terem maior peso.
E essas desigualdades nos trazem essas dificuldades de ter acesso a novos caminhos, a novas propostas. Quando eu fui convidada para vir para cá, eu fui pesquisar os novos caminhos em outros países, porque eu conhecia muitos daqui. Eu fui voluntária numa casa de abrigo por 10 anos. Então eu conheci bastante quais eram os caminhos para essas famílias também. Eu vejo que a questão de ter, por exemplo, aqui nós não temos um apoio gratuito para essas famílias recorrerem antes de chegar a qualquer violência exacerbada. A gente não tem isso. Na França, que é um local que eu consegui mais informações, eles têm, por exemplo, um 0800 para o pai, antes de cometer uma violência, um espancamento, algo que cause dano físico, moral, psicológico, ele poder ligar e se aconselhar. E isso é muito bacana, porque você pode transformar histórias com apoio. Muito bom. Laureano? Laureano, você fez uma pergunta direcionada e, pelo que eu entendi, o cuidado em relação à questão de você permitir que o Estado interfira na educação dos filhos de uma mãe que trabalha o dia inteiro e vem ainda correr risco dessa intervenção, dessa interferência, sendo confundida com um criminoso. Eu penso que a maternidade e a paternidade, ela traz essa oportunidade desde cedo, você ter o coração dos seus filhos. Então, mesmo quando você interfere, quando você disciplina, a criança sabe quando você está fazendo o certo por amor, tanto que o resultado da disciplina correta é o arrependimento. Aliás, pela orientação de Salomão, diz que você não deve retirar a disciplina da criança, porque isso a livrará do inferno. Seja qual for o alcance disso, não é boa coisa. E pelo que eu vejo, já aqui no meu alto, da minha criação de filhos, já de mais de 20 anos, e agora com netos, né? Neta para estragar mesmo, a gente vai dar coisa na hora errada. A mãe é que cria, a mãe é que cuide. Mas é preciso que cada pai, cada mãe realmente forme seu filho. Ela não vai estar sujeita e nem à mercê de interferência de terceiros, se isso já é feito dentro desse relacionamento de amor. Bom, e para finalizar, vocês podem deixar suas considerações finais? Bom, a família é muito importante, eu sempre falo que a família é a base da sociedade. A família é o primeiro lugar onde o futuro adulto vai ter o contato social. É quem primeiro dá a educação que seja espiritual, a que a família acredita, a educação material, a alimentação, o vestuário e também a educação de como conviver na sociedade. E o Estado tem interferido demais nos valores das famílias, com ideias postas por determinadas pessoas, dogmas de determinado grupo de pessoas que querem impor a toda a sociedade os seus dogmas de como criar os seus filhos. E a gente é uma sociedade miscigenada. A gente tem uma vida social que sofre influência em todos os aspectos, filosóficos, sociológicos, religiosos e etc. Então, eu acho que o Estado ele tem que ser mais comedido de como intervir e apenas intervir quando houver o excesso na educação por parte destes pais. Se eu pudesse dar 4 conselhos, eu diria: observe a criança, observe seu filho, lide com fatos, não deixe os rótulos externos impactar na sua relação com ele. Veja os sentimentos deles e os seus, principalmente nos momentos de conflitos. Pense nas necessidades da infância no desenvolvimento neural, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico. E faça da sua relação um pedido, algo que não é uma exigência em todos os momentos, que pode haver uma cocriação, uma participação da criança, para que ele tenha um protagonismo também e seja um cidadão que aprenda a se expressar e que possa fazer diferença no futuro. Bom, nós falamos muito sobre legislação e desenvolvendo o meu trabalho como promotor de justiça de 25 anos, até a princípio involuntariamente, isso gerou uma lei que trouxe muita discussão, inclusive, assim como o 156, de autoria do deputado Lídio Lopes, se denominou Lei Arfucho, hoje é a ex-Lei Arfucho, me acendeu para esse cuidado de como nós podemos contribuir com legislação. Eu gostaria de ter mais oportunidade no Legislativo, de trazer essa contribuição, sempre me aproximo dos nossos parlamentares nesse sentido e vejo que
há no interior de cada pai, de cada mãe, esse direcionamento, esse feeling para trazer regras para dentro de casa. E nós temos que respeitar. Ali dentro, claro, não estou falando de violências nem excessos, mas cada pai é o legislador da sua casa, eu tenho que respeitar isso, porque é ele quem leva no médico, é ele quem cuida, e se morrer é ele quem enterra, é ele quem é o responsável por dentro do lar. Não é? Então, dentro desse aspecto, eu reprovo a lei Menino Bernardo, mal denominada, uma lei oportunista. Infelizmente, um senador de mau exemplo familiar põe o neto dele diante disso, uma oportunista eleitoreira, chama a rainha dos baixinhos para ser a cabo eleitoral dele. E naquela ocasião a rainha dos baixinhos já é a rainha dos grandinhos que votam. Enfim, eu quero te parabenizar pela forma com que você conduziu e toda a equipe esse momento. Foi muito tranquilo e eu saio aqui enriquecido, né? Pelas duas contribuições, vou avaliar o que eu estou recebendo, mas são programas como esse que eu acho que leva ao teu telespectador e àqueles que nos veem alguma elucidação que, infelizmente, maus legisladores semeiam na sociedade por conta da sua própria promoção. Então, parabéns a toda a equipe pelo trabalho que foi realizado aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês no debate de hoje. E para você, telespectador, fiquem bem e até o próximo programa.